Olá, pessoal, meninas, meninos, porque eu sei que aqui tem um público geral, né? Essa live que não é só voltada para as mulheres, mas o tema da live é Memórias na Maternidade. Então, ela é voltada para o público feminino, mas nada impede que você, menino que está aí assistindo, possa compreender mais esse universo feminino, possa compreender o que acontece com a sua esposa, né, com a sua futura esposa, noiva, mãe, e o que acontece, né, durante a gestação, o porquê algumas mulheres rejeitam, né, os maridos, porquê do enjoo, porquê uma série de coisas que eu vou trazer aqui agora. Em alguns momentos eu vou olhar para o lado, porque eu fiz uma cola ali gigante e eu não dou conta de lembrar de algumas coisas. Eu não gosto que falte, né? Eu lembro, eu sei do que eu vou falar, mas tem horas que eu posso deixar escapar alguma coisa e eu fico depois, putz, eu podia ter falado naquela hora, né? Enquanto isso, deixa eu mexer na iluminação, porque eu acho que tá. Não sei se está muito claro. A luz estourada aqui. Gente, é ao vivo e é isso. Só um segundo. Que eu tô vendo aqui, tirando um pouco essa luz, tá muito estourada no meu rosto. E aí me incomoda a luz. Eu tenho problema nas vistas, né? E aí falta sensibilidade nas vistas. Então, a claridade causa um problema terrível nas minhas vistas, né? Nos meus olhos. Ficam lacrimejando demais. Então, bora lá comigo. É um prazer estar aqui de volta com você. E é um assunto que é muito pesado, é muito profundo, mas eu sempre gosto de trazer um pouco de alegria, um pouco de suavidade aqui na live. Eu gosto de trazer um pouco de humor, às vezes, para deixar um pouco leve, porque as memórias, né, que a gente traz ao longo da vida, as cicatrizes, as marcas que a gente traz ao longo da nossa trajetória são pesadas, né? Dependendo do aprendizado de cada um, esse passa a ser muito pesado. Então eu gosto de colocar um pouco de leveza. Às vezes eu trago assuntos pesados, mas de uma forma leve de abordagem, como forma de carinho, né, para quem assiste. Então vamos lá. A memória na maternidade, ela é vivenciada através da mulher quando ela está no período de gestação. Então, ela entra em simbiose com a mãe, tá? Sempre no momento de gestação. Essa mulher, ela entra na simbiose com a mãe. Então, o que é simbiose, Cris? Simbiose é quando a mãe, ela gruda no filho e é quase que um vampirismo, tá? Ela gruda no filho de tal forma a não deixar o filho seguir para a vida, sabe? Tomar as suas próprias decisões, ela decide as coisas pelo filho, passa à frente de tudo, e ela sempre vê o filho como incapaz de viver a própria vida, sabe? Ela tá sempre ali cercando o filho, achando que o filho ainda não está preparado para viver uma vida sozinho, né? Assumir responsabilidades e tudo mais. Então, essa necessidade que a mãe tem de ficar ali grudada com o filho, isso se chama simbiose, tá? E vice-versa, mas aqui, como a gente vai falar de maternidade, então eu vou trazer o assunto para a mãe, tá? Então, quando essa mulher ela resolve engravidar, né, no período de gestação, ou até mesmo gravidez que não foi planejada, tá? Acontece da mesma forma. Então, quando essa mulher entra na gestação, ela inconscientemente
ela retorna para a mãe, né? Ela entra em simbiose com a mãe. Então, a mãe está aqui, então essa filha retorna para a mãe inconscientemente, ela retorna ao útero da mãe, tá? Então, dependendo de como foi o convívio dela com a mãe, se ela teve convívio ou não, ela volta. Isso é inconsciente, isso está nas memórias, é memória celular. Por isso que eu trouxe o tema da live como memória na maternidade. Então, a memória intrauterina dela é acessada, tá? Ela retorna para esse lugar de origem. E ali ela revivencia tudo de novo, né? Ela experimenta aquelas sensações que ela teve com a mãe e no momento em que ela era apenas um feto, apenas quando ela era um bebê. Então, todas as falas, né, da mãe, tudo que a mãe viveu, sabe, no período de gestação, essas memórias voltam para essa mãe, para essa futura mãe, tá? Para a gente não confundir as mães aqui. Então, essa mulher volta para o útero da mãe e ela experimenta toda a dinâmica que foi traumática para a mãe, tá? Então, se a mãe teve um relacionamento ou um casamento que foi sofrido, que foi com abusos, né? De todas as formas, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Então, essa mulher, ela retorna para esse útero e ela experimenta tudo aquilo de novo. Então, as dores, os traumas, os transtornos, as falas, ela vai captar isso tudo para dentro dela. E ela, novamente, nessa simbiose com a mãe, né, ela revivencia aquilo tudo. Então, ela traz para si toda a memória da vida intrauterina dela com a mãe. E, Cris, mas eu não tive contato com a minha mãe. Não importa, você vai viver da mesma forma. Mas eu não tive um relacionamento bom com a minha mãe. Vai viver aquilo de novo, novamente, a mesma coisa. Independente de você ter tido um relacionamento bom ou não com a mãe. Desculpa. Mas essa simbiose, ela vai acontecer, tá? Então, existem casos em que essa mulher vai repetir o mesmo padrão, tá? Então, a depender do vínculo com a mãe, ela vai trazer toda a dinâmica doentia para a mãe, para a vida dela, desculpa. Ela vai trazer isso tudo de novo. Então, se a mãe viveu briga, separação na gestação, essa mulher vai repetir inconscientemente toda essa dinâmica doentia, né? E aí tem casos em que a mulher, essa mulher, gestando, ela pode desenvolver ao longo da gestação enjoos, né? E aí tem gente que fala, mas é cabelo, o bebê tá com muito cabelo. Ela traz isso, essa memória intrauterina, ela traz isso tudo. E aí esse enjoo é algo que está interno, que está dentro dela, que ela está projetando o mundo interno dela para fora. Então ela vai colocar isso para fora, sabe? O inconsciente da gente, ele guarda memórias. O inconsciente, a camada mais profunda do inconsciente tem memórias. E essas memórias são inacessíveis. A gente chega até o subconsciente, mas no inconsciente é inacessível. Então, a mente, ela mente. Por isso que tem esse nome, traz esse nome. Ela, às vezes, nos trai, mas o corpo não. O corpo fala. Até mesmo no momento da morte, né? Quando o médico, o legista chega ali, o corpo fala. Né? Na cena de um crime, o corpo fala. Então, o corpo da gente traz isso. Ele traz essas memórias. E aí, ela revive aquilo dali. Então, ela projeta para fora algo que está interno dentro dela e ela não consegue viver. Ela não consegue
administrar aquilo dentro dela. E aí nem sempre é o bebê, né? E aí essa mulher vai viver surtos durante a gestação, a depender da vinculação dela com a mãe, tá? Então, ela vai trazer, ela vai viver tudo isso de novo. Então, ela vai brigar no relacionamento, ela vai rejeitar. Tem casos de mulheres que rejeitam os maridos, né? E aí elas não sabem por quê. Então, a simbiose dela é tão forte com a mãe, né? E com aquele bebê, ela acaba deixando de lado o marido, né? O companheiro, porque não cabe espaço dentro dessa simbiose para mais uma pessoa. Não existe. Então, tem a simbiose da mãe com a filha e agora a filha adulta com o filho. Nessa simbiose não existe espaço para mais ninguém. Então, essas memórias vão ficar ali o tempo todo dentro dela, né? Mexendo no sistema simpático, parasimpático dela, uma confusão de hormônios, e ela não sabe. Por isso que falam, nossa, mulher quando ela está grávida, fica um misto de emoção, né? Quantas mulheres grávidas falam isso? Eu também eu fui mãe, né? E eu também passei por isso. Então, é um misto de emoção, né? E aí as mulheres não sabem o porquê. E aí o motivo é esse, tá? É essa simbiose que ela traz, essas informações registradas nas memórias dela ainda, na vida intrauterina. Então, para ela reviver, né? Ela voltar esse retorno à mãe é algo que é muito profundo dentro dela. E aí esses enjoos são coisas guardadas na história da mãe dela e ela não consegue administrar isso bem dentro dela, né? A camada mais profunda ela rejeita, então ela vai pôr para fora isso. A relação dela com o marido pode ser afetada dentro do casamento. Tem muitas mulheres que ainda no período de gestação perdem o apetite sexual, elas não mantêm uma relação sexual com o marido porque aquela simbiose está completa. Então, existem casos onde a mulher ela sente nojo, né, repulsa até do cheiro do marido, até do perfume do marido dela. Ela sente isso, né? E aí ela está projetando para aquela relação ali algo que para ela não dá mais. Ela não entende que aquilo dali que ela está vivendo é só uma fase, é só um momento. É aquele período da gestação, onde o bebê e ela se completam. Mas isso é inconsciente. Ela não sabe que ela está vivendo isso tudo dentro dela. E aí ela briga, ela vai bater boca com o marido, a relação já não está boa. E aí ela fica com depressão, né? Dependendo da vinculação, ela pode chegar nesse nível de depressão pós-parto, porque a mãe também teve depressão pós-parto. Ela vai reviver também essa depressão pós-parto, chegando no momento de mais profundo ainda, é a tristeza e a angústia no pós-parto, né? Então, se a mãe não teve leite para amamentar aquele bebê, ela vai trazer isso com ela, né? Ela não foi nutrida pela mãe. E isso vai afetá-la na vida adulta. Ela vai ser afetada, sim, na vida adulta, com essa falta de nutrição. Então, ela vai disparar no próprio corpo gatilhos, distúrbios alimentares. Porque lá atrás, na gestação, né, naquela fase oral em que o bebê nasce e a mãe precisa amamentar e ela não consegue amamentar naquele período, a criança não foi nutrida. Então, essa mulher vai crescer com um distúrbio alimentar, com um distúrbio, a compulsão por alguma coisa. Ela vai trazer essa informação dentro dela. Mas tem mulheres que rejeitam o bebê, mas não é o bebê. Tá? Ela não rejeita o filho, ela não rejeita aquela criança que está ali. Ela inconscientemente ela está rejeitando alguém da família. Ou é a mãe,
algum problema de dinâmico com a mãe, ou ela está rejeitando o pai daquele bebê, porque se for uma gestação, né? Se foi uma gestação, desculpa, se foi uma gestação que não foi planejada, ela inconscientemente leva para a criança aquela informação do pai, onde ela não queria vínculo com aquele marido, né? A relação, sim, mas algo mais profundo, aquela mulher não queria. E aí vem uma gestação, ela não rejeita o filho, ela está rejeitando o marido dela. Algo no marido que ela não consegue lidar, então ela vai transferir aquilo para o bebê, tá? Então, essa simbiose toda com a mãe vai trazer angústia no nível mais profundo, vai trazer tristezas. As memórias que a mãe viveu foi muito dolorida. Ela não consegue dar conta disso tudo. E aí ela dispara num nível de hormônio absurda, sabe? Existem casos em que o parceiro ele chega a se humilhar para a mulher. Ele não entende o porquê que aquela mulher está assim. E aí ele vai buscar uma outra pessoa no relacionamento, né? Uma terceira pessoa para esse relacionamento. E a mulher, para ela, está tudo bem. É aquela que fala, olha, para mim já deu. Meu filho vai nascer, eu vou viver a minha vida com meu filho e você faz o que você quiser da sua vida. Né? Quantos casamentos não acabam nesse período de gestação? Ou no período que o bebê nasce? Porque a mãe não consegue dar conta. Ela, na gestação, essa fase em que a mulher, algumas, eu não estou generalizando aqui, mas é quase que 80%, 90% das mulheres passam por isso. E aí essas mulheres, ao perder a vontade sexual na gestação, algumas não conseguem recuperar. Elas seguem para a vida desse jeito. Então, para elas, na relação com o marido, tanto faz, tanto fez se ela tem relação sexual ou não. O que importa é a simbiose dela com esse filho. Entende que é um ciclo, é um retorno, é uma repetição. Então, quando essa mulher experimenta essa volta, esse retorno da vida intrauterina com a mãe, é o momento em que ela se sente nutrida. Lá atrás, ela teve isso. Ela foi nutrida pelo sangue da mãe no útero ainda. Né? A alimentação do bebê na vida intrauterina é o sangue do útero, é o sangue da mãe. É a proteção, é o carinho, é o afeto, é o acolhimento. Então ela vai voltar de novo para esse lugar. Só que aqui dentro tem o bebê dela. E aí ela vai viver isso tudo. Então ela se sente nutrida com esse bebê. Esse filho para ela é algo que para ela completa. Ela fica assim. É de completude. É o vínculo de nível mais alto com a mãe. Então quando ela experimenta tudo isso na relação, para ela tá plena. E aí vai depender de como foi o vínculo dela com a mãe, né? Para ela disparar nessas memórias intrauterinas. Então, quanto mais profunda essa relação dela com a mãe, mais profundo será essa simbiose. E aí, lá na frente, quando essa criança nascer e ela não vai, ela vai querer rejeitar no primeiro momento, ela não vai querer seguir. Ela não vai conseguir dar conta, ela vai achar que não vai conseguir dar conta daquele bebê. Por quê? Porque ela já saiu da simbiose com a mãe, naquele período de gestação. E aí o bebê nasce, ela quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela quer trabalhar, ela quer, se ela largou o marido, ela quer retornar ao casamento, ou ela vive a solteirice dela, porque ela tá bem. Ela não entendeu por que aconteceu, né? E aí as mulheres não entendem o porquê na gestação e no pós acontece tudo isso, né? Muitas deixam com a avó, não quer saber do filho, não é o filho. Não tem nada a ver com o bebê. Tem a ver com a história da mãe. Tem a ver do quanto essa mulher teve um vínculo com a mãe. Do quanto existe uma simbiose com a mãe.
Então, quanto maior essa simbiose, mais profundo ela vai chegar nesse lugar. Às vezes, numa relação de homem e mulher, a mulher não quer ter um bebê, não é porque ela não quer ser mãe. Toda mulher tem o sonho de ser mãe. Aquela que diz, eu não quero ter filho, não é porque ela não quer ter filho. Existe uma resposta para esse não. Às vezes é porque ela não quer vínculo com a família do marido, às vezes ela não se sente preparada financeiramente, ou ela tem medo do parto, né, do que pode acontecer ali no pós-parto ou durante o parto. Ela tem medo, então ela prefere dizer não, por medo. Às vezes ela tem um projeto muito grande no trabalho, na empresa, e aquele momento não é o momento para ela ter uma gestação. E aí, às vezes, o casamento termina, o casamento acaba por causa disso. Às vezes, a mulher ela é muito cobrada pela família, pelos amigos, pela sociedade em geral, em construir uma família, em ter um bebê. Se ela não tem, ela é recriminada e julgada e uma série de coisas. A mulher sabe o tempo dela, né? Então, aquela mulher que coloca os projetos dela na frente, ela também tem que ser respeitada. Ela tem o momento dela, talvez no momento que ela estiver preparada para assumir uma gestação, para ser mãe de fato, ela vai ser mãe. Quando nasce, toda mulher, quando ela vai ter um bebê, quando ela começa a se preparar para a fase da gestação, morre uma mulher para nascer uma mãe. Então, quando o bebê nasce, nasce também uma mãe ali. A mãe daquele bebê nasceu. A mulher morreu no parto. Então, todos os projetos, os sonhos, ali findaram, terminaram ali. Foi um ciclo que encerrou. Então, a partir dali, nasce uma mãe. Então, aquela mulher vai viver, ela vai projetar tudo na vida dela com aquele bebê, com o marido, com a família. A identidade da mulher fica confusa nessa fase, né? Na gestação. Então, não fique na culpa, não fique no julgamento. Tudo tem seu tempo. Eu trouxe aqui um motivo, né, ao qual tantas mulheres falam sobre depressão pós-parto, que elas estão doentes. E aí, tanto que a depressão ela acaba ali, naquele período gestacional, depois que o bebê nasce, e tem aquelas dores da amamentação, né, o peito fica dolorido. Tudo isso tem a ver como a sua mãe viveu lá atrás, na gestação. Você vai trazer todas essas memórias de novo. Você vai trazer tudo isso de novo. Se você foi amamentada ou não, se você teve carinho, se a mãe brigou com o pai, tudo isso vai vir à tona no período de gestação. Eu agradeço a todos vocês. Se tiverem perguntas para fazer, pode deixar no direct, que eu vou responder. Se quiser falar algo a mais sobre isso, ou levar esse assunto para alguma instituição religiosa que você frequenta, para trazer esse assunto, né, para levar esse assunto para as mulheres trabalharem, para elas entenderem como que funciona esse universo emocional feminino, pode deixar no direct que eu também vou responder, tá bom?